Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e hoje a gente vai falar sobre o 8º mandamento. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, está escrito o seguinte: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 34 e 37. Olha o que nos diz: ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Então, o 8º mandamento vem nessa direção de proibir a falsificação da verdade. Ou seja, você se recusa a manter a sua retidão moral e acaba falando mal do outro, mentindo sobre o outro, inventando histórias sobre o outro, para tirar um proveito disso ou para prejudicar o outro de alguma forma. Nesse sentido, a gente vê que no Antigo Testamento, Deus era a fonte de toda a verdade. Aí Jesus vem e Jesus manifesta a verdade em toda a sua totalidade. Então, se Deus é a verdade, obviamente que a mentira é o oposto da verdade. Então, a mentira também é oposta a Deus. A verdade, a sinceridade, a honestidade, enfim, é uma virtude. E aí, ela consiste naquilo que todo mundo sabe, uma coisa bem básica, né? É você ser sincero, é você evitar duplicidade, é você não ser dissimulado, não ser hipócrita. E aí, a gente faz isso não só por meio das nossas palavras, mas também pelo testemunho que a gente dá na nossa vida. Isso nada mais é do que você pensar de uma forma, ser fiel a isso e falar de uma forma que esteja de acordo com o seu pensamento e depois agir de acordo com o que você pensa e de acordo com o que você fala. Fazendo isso, sendo honesto consigo mesmo e com os outros, você não cairá na mentira. E aí a própria Bíblia nos traz um exemplo de como devemos ser. Olha lá, libertos da mentira devem rejeitar toda malícia, falsidade, hipocrisia, invejas e toda espécie de maledicência. Isso é uma combinação de Efésios capítulo 4, versículo 25 e na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Porém, a gente tem que ter em mente que nossa verdade sempre deve estar acompanhada da caridade e do respeito ao próximo. O que isso significa? Você deve sim falar a verdade, mas a partir do momento que essa verdade vai prejudicar o próximo, simplesmente fique quieto. E o que isso quer dizer? Não faça fofoquinha, não fique falando da vida dos outros, é muito importante isso. E veja só, o próprio catecismo nos diz, né? Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de a conhecer. Você imagine, por exemplo, se um padre saísse por aí falando da confissão de todos os fiéis. Isso é gravíssimo, ele não pode fazer isso. Quando a gente pensa numa empresa, num banco, até em questões políticas, existem verdades que são sigilosas. E elas podem sim ficar sob sigilo. Isso não quer dizer que a pessoa está mentindo. Ela só não está dizendo uma verdade que vai ser inconveniente para os outros. E aí a gente tem que falar um pouco também da mentira, né? A mentira é você ser falso, é você enganar o outro, visando lesar o outro, tirar algum proveito. Enfim, a mentira é uma violência com o próximo. Porque você priva ele da verdade, você gera divisão, você destrói a confiança dele contigo e talvez a confiança dele para com os outros também. A pessoa passa a ser meio desconfiada, acha que todo mundo está mentindo. A gente vê numa sociedade em que se torna tão comum fake news, que a gente vai falar mais no fim do vídeo, o tecido social rasga. Porque ninguém mais sabe o que é verdade, ninguém mais sabe o que é mentira. Às vezes a pessoa age achando que está fazendo algo certo, está fazendo algo errado, porque acreditou numa mentira que disseram e passaram para ela. Então isso é grave e a gente tem que ter aqui em mente o seguinte: a mentira é tão grave quanto a verdade que ela distorce. Claro, né? Uma criancinha que mente, faz uma mentirinha boba, a mãe pergunta, você pegou tal coisa? Fala, não, com medo de levar um castigo, sei lá. Claro que essa mentira não é tão grave quanto alguém que dissemina fake news. Quando alguém que destrói a reputação de outra pessoa, acaba com a dignidade da outra pessoa porque inventou uma história sobre ela, para prejudicá-la, porque não gosta dela ou sabe-se lá por quê. E essas mentiras, elas podem vir de diversas formas. O catecismo lista todas elas, eu só vou passar rápido por elas aqui. Veja só, falso testemunho, perjúrio, maledicência, calúnia, enfim, todos esses tipos de forma de mentiras que acabam tendo essa mesma essência, que age contra a verdade. Em João, capítulo 8, versículo 44, a gente ouve o seguinte: vós tendes como pai o demônio,
e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se Deus é a verdade, a mentira é do demônio, é algo puramente maligno. A gente tem que ter em mente também que a mentira, ela causa danos aos outros, e esses danos devem ser reparados. Então, se você mentiu para alguém, prejudicou alguém, mesmo que a pessoa te perdoe, você deve reparar o prejuízo que a mentira causou na vida dele. Então, se a pessoa perdeu dinheiro, perdeu um bem, enfim, vá lá e repõe esse bem para a pessoa. Se a pessoa foi muito lesada na moral dela, na dignidade dela, dá seus pulos para reaver isso para ela. E aí a gente entra na fake news, porque a fake news, ela é uma mentira orquestrada. Ela é uma mentira bolada para enganar. É uma mentira que se reveste de verdade. Ou seja, ela tem uma carinha de verdade, mas é mentira. E quantas vezes a gente vê isso utilizado em massa para denigrir os outros, com interesse político, com interesse financeiro. Então, olha, você não é do meu grupo, então você é meu inimigo. E se você é meu inimigo, eu preciso te destruir. E aí eu vou inventar coisas sobre você para jogar o seu nome na lama, para derrubar a sua reputação. Então a gente tem que ficar atento a isso. Porque aqueles que produzem as fake news usam da ignorância dos que não vão atrás da verdade para fazer elas propagar. Aquela notícia que você está passando lá na sua rede social, vê e já compartilha, sem nem ler. Nossa, olha que coisa bombástica, pá, compartilhou. Muitas vezes você está fazendo parte dessa mentira e nem sabe disso. Então vá atrás das suas fontes. Não caia nessa, seja responsável com aquilo que você diz, com aquilo que você fala e com aquilo que você compartilha. Porque, querendo ou não, palavras podem ajudar, mas podem machucar também. Às vezes você está arrasando com alguém sem nem estar sabendo disso. Olha só, fulano fez tal coisa, você vai lá e compartilha. Quais serão as consequências disso? A gente não sabe. E também tome cuidado com aquela auto-mentira, né? Quando você se engana. Você está vendo que está fazendo alguma coisa de errado, mas você mente para si mesmo e fala: não, tá tudo bem, isso que eu estou fazendo nem é tão ruim assim. Ah, daqui a um tempinho eu paro. Cuidado. Cuidado. O diabo é o pai da mentira. E a mentira muitas vezes é sedutora. Você vê uma chance talvez de ser promovido no seu emprego, no seu trabalho, por meio de uma mentira. Você vê uma chance de conquistar uma pessoa ou de manter uma pessoa com você por meio de uma mentira. Cuidado, porque os meios não justificam os fins. Mesmo que os seus fins sejam nobres, se você tiver que mentir para chegar até lá, não faça isso. Busque a forma correta, haja com retidão. Siga o caminho da verdade e essa verdade vai te levar até Deus. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixa um like nesse vídeo, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até semana que vem com a nossa reflexão sobre o 9º mandamento.